Boa tarde. Vamos hoje falar dos transistores de junção bipolar, também conhecidos pela sigla BJT de Bipolar Junction Transistor. Os transistores são componentes eletrónicos que se dividem em dois grandes grupos: transistores de junção bipolar ou os transistores de efeito de campo, também conhecidos por FET de Field Effect Transistor. Estes últimos dividem-se ainda em FETs de junção, ou JFETs, e em FET de metal óxido semicondutor, MOSFET. No vídeo de hoje vamos abordar o primeiro grupo de transistores, que são então os transistores de junção bipolar. Vamos ver primeiro a construção de um transistor. O transistor bipolar é construído com três blocos de material semicondutor com diferentes dopagens. Sendo três, nós podemos ter um bloco de dopagem P entre dois blocos de dopagem N, ou, inversamente, um bloco de dopagem N entre dois blocos de dopagem P. Isto define um componente que tem três patas, cada uma, ou três terminais, cada uma delas ligada a um destes blocos, em que o bloco do meio é a base e os outros dois são o emissor e o coletor. Temos assim dois tipos de transistores: os transistores conhecidos pela sigla NPN, em que está o bloco de P no meio entre dois blocos N, e os transistores PNP, que são aqueles constituídos por um bloco N entre dois blocos P. O desenho, tal como está aqui representado, dá a sugestão que a ligação entre o emissor e a base e entre o coletor e a base são idênticas. Na realidade não são. Há algumas assimetrias na construção que vão determinar a sua forma de funcionamento e o seu comportamento. O símbolo do transistor é o que está indicado aqui à direita, do transistor bipolar. Temos aqui os dois terminais do coletor e do emissor, os dois extremos, a base, que é o terminal do meio, ligados a este traço, que no fundo representa a estrutura do transistor. O coletor e o emissor são diferenciados pelo facto do emissor ter uma seta. Esta representação resulta do facto da junção base-emissor funcionar como um díodo, que no caso de um transistor NPN, como este que temos aqui, a circulação de corrente é da base para o emissor, daí o sentido da seta, e no transistor PNP a circulação de corrente é do emissor para a base. E assim sendo, a seta está a apontar do lado do emissor para a base, que corresponde ao sentido convencional da corrente. Como é que funciona o transistor? O funcionamento do transistor depende da sua polarização. A que é que corresponde a polarização do transistor? Para colocar um transistor em funcionamento, o que se faz é polarizar de forma direta a junção entre a base e o emissor e, de forma inversa, a junção coletor-base. Portanto, lembremos que eu tenho aqui duas junções, tenho um bloco P e dois blocos N ao lado, vão-se criar duas junções aqui. Vou polarizar a junção base-emissora diretamente, então, e a coletor-base vai ser inversamente polarizado. Esta polarização inversa vai criar, como já vimos no caso do díodo, uma zona de depleção e vai, para já, impedir a passagem de corrente. Há, no entanto, aqui um forte campo elétrico. O que é que acontece quando eu forço ou permito que haja uma corrente IB a entrar pela base? Devido à polarização interna no
transistor, essa corrente vai circular na junção base-emissor. E ao circular na junção base-emissor, vai promover aqui a circulação de elétrons esses que vão invadir a zona de depleção que foi criada pela polarização inversa da junção. Nessa altura, e por efeito do campo elétrico, criam-se condições para a corrente circular e há efetivamente uma corrente que surge nesta junção inversamente polarizada por efeito desta corrente de base. E o interessante deste fenómeno é que a corrente que vai aparecer aqui a circular, notem que aqui estão elétrons que circulam no sentido oposto ao sentido convencional da corrente, esta corrente que vai entrar pelo coletor é proporcional à corrente de base. E a relação de proporção entre a corrente base e a corrente coletor é representada por B, pelo beta, ou por o termo HFE. Portanto, é um ganho de corrente. Eu tenho uma corrente IB aqui e vou ter uma corrente IC que é igual a beta vezes IB, e conforme os modelos e os documentos, umas vezes este parâmetro é chamado beta, outras vezes é chamado HFE, mas o seu significado é sempre o mesmo. E esta é a grande utilidade dos transistores, é que é o facto desta corrente IC ser proporcional à corrente de base. O que significa que, controlando a corrente de base, eu posso controlar a corrente de coletor, que é superior à corrente de base. Este valor beta ou HFE pode ter valores da ordem dos 300 em transistores vulgares. Portanto, consigo controlar uma corrente a partir de uma corrente que é 300 vezes mais pequena. Vemos aqui a construção de um transistor mais próximo do real, e daqui podemos ver porque é que o emissor e o coletor têm comportamentos diferentes, porque realmente a construção física real não é simétrica, como naqueles esquemas simples que vimos antes. O emissor está aqui, a base é um bloco P que está à volta do emissor, e finalmente o coletor é todo este substrato onde se encaixam a base e o emissor. E então, neste caso, uma pequena corrente a circular aqui da base para o emissor vai criar as condições para que haja uma grande circulação de uma corrente bastante maior desde o coletor para o emissor. Em termos de tamanho físico, os transistores variam muito. Temos aqui vários exemplos, desde um antigo 2N3055, que é um transistor muito usado em sistemas de potência, até um transistor com apenas alguns milímetros, poucos, de dimensão. Jogando com a forma como eu polarizo a junção coletor-base e a junção base-emissor, eu posso colocar o transistor em diferentes formas de operação. Aquela que nós vimos antes, que é aquela onde o transistor é utilizado por eu poder controlar um ganho, uma corrente a partir de outra, e em que a relação entre a corrente de base e a corrente coletor é dada pelo beta, é o chamado modo ativo, em que eu tenho a junção base-emissor polarizada diretamente e a junção coletor-base polarizada inversamente. Esta foi a situação que vimos antes. Há a circulação de corrente com um ganho de beta elevado,
e a junção base-emissor está-se a comportar como um díodo e a diferença potencial é cerca de 0,7 volts, exatamente o mesmo valor que encontramos num díodo. Posso ter o transistor em corte. Isso significa que a polarização da junção base-emissor ou é inversa, ou então é inferior a 0,7 volts. Ou seja, temos o díodo sem uma tensão suficiente para conduzir, não havendo corrente nesta junção base-emissor, também não há corrente de coletor e, portanto, não há praticamente corrente em nenhum dos terminais do transistor. Esta é a situação do modo de corte. Finalmente, existe um outro modo, chamado modo de saturação, em que eu tenho a junção base-emissor polarizada diretamente, ou seja, no caso de um transistor NPN, como este que está aqui, a tensão na base é superior à tensão no coletor, e a junção coletor-base também em polarização direta, ou seja, a tensão na base é superior à tensão no coletor. Ou se quisermos dizer ao contrário, a tensão no coletor é inferior à tensão na base. Nesta situação, há circulação de corrente, mas o que se passa é que o transistor tem um ganho de corrente muitíssimo mais baixo, às vezes. E, nessa situação também, a tensão do coletor para o emissor é extremamente baixa, à volta de 0,2, 0,3, ou seja, algumas centenas de milivolts, quando o transistor está fortemente saturado. Portanto, temos então três modos de operação: o modo ativo, em que há ganho de corrente; corte, em que não há circulação de corrente na junção base-emissora e, portanto, não há circulação de corrente no transistor; e, finalmente, o modo de saturação, em que tanto a junção base-emissor como a junção base-coletor estão diretamente polarizados e, embora haja circulação de corrente, o ganho é extremamente baixo. Agora que já vimos algumas características básicas dos transistores, vamos então, com recurso à folha de características do datasheet dos componentes, determinar o ganho em corrente, aquele tal HFE ou beta, destes transistores que aqui estão, o BC546, 2N3055, 2N2222 e BOTW92, a corrente máxima, quer de coletor ou de emissor, que cada um deles suporta, e a tensão máxima inversa na junção base-emissor. Tudo isto são características que se conseguem obter no datasheet destes componentes.